Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, como sempre, trazendo para você, torcedor do Vasco, espalhado aí pelo Brasil inteiro, as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo o que acontece no dia a dia do nosso Vascão. A gente vai trazer todos os detalhes aí sobre a Copa São Paulo, né? A copinha que o Vasco ontem conseguiu a classificação ali num jogão contra o Ceará e já temos adversário definido aí para as oitavas de final da competição, né? A molecada começa a sonhar longe, podemos aí ter alguns reforços importantes para esse próximo jogo da Copinha também, então a gente vai falar bastante sobre isso. Vamos falar muito sobre o jogo de hoje à noite, segunda rodada do Campeonato Carioca, o Vasco aí buscando a primeira vitória na temporada de 2025 e teremos aí reforços de peso para esse jogo de hoje à noite. Teremos também reforços pontuais que foram liberados pelo Carille para estarem em campo aí nessa partida contra o Bangu. Então a gente vai trazer todos os detalhes sobre esse jogão de logo mais e vamos falar muito sobre mercado da bola, porque ontem tivemos uma polêmica envolvendo o nome do nosso capitão, do nosso artilheiro, do nosso centroavante, Pablo Verrete, né? Tivemos a informação aí que deixou a torcida do Vasco dividida sobre a renovação de contrato do Pirata. Então a gente vai trazer todos os detalhes aí do que o atacante tá pedindo para poder renovar e aí aumentar o contrato dele com o Gigante da Colina. Vamos falar também sobre uma venda multimilionária, tá? O Vasco tá vendendo um atacante para Portugal e quem tá comprando esse atacante vai ajudar o Vasco. Sabem quem é? Pois é, Evangelos Marinax, o grego aí, já botando uma grana agora aqui nos cofres do Vasco, tá comprando jogador do Gigante da Colina para o time dele lá em Portugal. E vamos falar também sobre contratações, porque o Vasco está ativo no mercado, tá buscando aí dois atacantes, um de lado de campo, né? Na verdade, dois atacantes de lado de campo, um para ser titular e um para composição de elenco, e também um centroavante, né? Um atacante ali para brigar por posição com o Pablo Verrete, caso o Verrete continue no Vasco, tá? Porque hoje existe aí uma polêmica até de uma possível saída dele do Gigante da Colina. Então, ó, primeira coisa, assiste o vídeo até o final para você não perder nenhum detalhe, nenhuma notícia que a gente vai estar abordando aqui no decorrer dessa resenha da manhã de hoje, né? Peço também que você se inscreva no canal, tá? Porque tem muita gente, mas muita gente mesmo, que vem aqui, assiste o vídeo inteiro, deixa o like e esquece de se inscrever, que é o mais importante. Se você não for inscrito, você não vai ter todo dia no seu celular aquele aviso do YouTube assim que os nossos vídeos forem postados. Então para o vídeo rapidinho, corre lá embaixo do vídeo, né? Tem um botão escrito inscreva-se. Clica nele com o seu dedo e não esqueça de ativar o sininho das notificações, né? Para você sempre receber, como eu falei, né? Os avisos, as notificações sempre que a gente postar os vídeos por aqui. E quem for vascaíno, quem gosta do nosso trabalho e quem quer ajudar a gente, deixa o like no vídeo, né? Deixa aquele joinha, deixa aquela curtida aí para dar uma moral aqui pra gente também. E ó, como vocês estão me dando moral, estão deixando o like, eu vou dar moral de volta para vocês. Eu sei que a situação do Brasil tá complicadíssima, né? Situação financeira que eu tô falando. Galera tá, meu irmão, vendendo o almoço para pagar a janta, a galera tá, meu irmão, com muita dificuldade, tentando salvar dinheiro, tentando aí poupar dinheiro. E você pode poupar, sabe aonde? Na sua conta de luz, 30%. Isso mesmo, 30% de desconto sem você ter que gastar um centavo. Então dá uma olhadinha nesse vídeo e eu já volto com as notícias do Vascão. Então, rapaziada, a novidade é a seguinte, cara. Eu sei que a situação no Brasil está extremamente complicada, inflação nas alturas, os juros mais altos ainda, e eu sei que tem muita gente que está querendo economizar, né, juntar uma graninha, e a novidade que eu vou trazer para vocês é o seguinte, cara, uma empresa chamada Alexandria, que traz energia limpa, né, e ela traz para você uma economia de até 30% na sua conta de luz mensal, sem você precisar gastar um centavo. Você não precisa fazer nenhum tipo de investimento. A Alexandria, como eu falei, ela fornece energia limpa, né? Energia que você vai poder consumir na sua casa. Você não precisa aí trocar de concessionária, né? Você não precisa trocar de absolutamente nada. E ela tem parceria com todas as concessionárias espalhadas pelo Brasil inteiro. E quando você assina, né, adere à Alexandria, você não vai ser desvinculado da sua atual, né, concessionária, né, que fornece sua energia elétrica. Você não vai ter a paralisação, né, do abastecimento da energia elétrica na sua casa.
E o melhor de tudo, você vai ter uma economia que vai bater no seu bolso aí de até 30%. Vou dar aqui um exemplo para vocês, tá? Se a sua conta de luz hoje é de R$200, você vai economizar R$60, que, meu irmão, dá para você ir no mercado, fazer uma comprinha para sua família, dá para levar a família aí para fazer um passeio, né? Fazer uma viagem de final de semana. E para aderir, cara, o melhor é que é muito simples, né? Ou você escaneia esse QR Code que está aqui na tela agora, em menos de 2 minutos você consegue fazer lá a sua adesão. Ou, se você não quiser escanear o QR Code que está na tela agora, eu vou deixar o link para você fazer a sua adesão lá rapidinho no primeiro comentário fixado aqui do nosso vídeo de hoje. E aí você vai ser direcionado lá para o site, né, da Alexandria, vai preencher todos os seus dados rapidinho, acho que em 2 minutos você consegue fazer isso. E, cara, o melhor de tudo, em 60 dias você já vai ter esse desconto na sua conta, né, de luz aí, tudo certinho, vai economizar uma grana muito bacana. E ó, só tem um detalhe, não pode esquecer, para você aderir, a conta de luz da sua casa ou enfim do seu escritório tem que estar no seu nome, tá? Tem que bater os nomes ali para não ter nenhum problema. Então, se você está assistindo o vídeo, quem paga a conta de luz da sua casa é a sua mãe, ou a sua esposa, ou o seu marido, passa o nome dessa pessoa, beleza? Então, não perca essa oportunidade, 30% de desconto na sua conta de luz. QR Code está aqui, o link está no primeiro comentário fixado, ó. Vascaíno ajuda Vascaíno. Então, tô dando uma moral para vocês, para você poder economizar na sua conta de luz, beleza? Agora, bora pro vídeo aí com as notícias do Vascão. Então, ó, não dá mole, já corre lá ou clica aqui nesse QR Code que está aqui no cantinho da tela, ou vai no primeiro comentário fixado, clica no link da Alexandria, faça o seu cadastro, 2 minutinhos, e aí você vai ter esse descontaço. Vou dar só um exemplo, tá? A conta de luz está alta pra caramba, na minha casa às vezes em R$1.000, que eu tenho que usar ar-condicionado para fazer os vídeos, irmão, você vai ter um desconto de 300 pila, R$300, se você usar realmente aí essa opção da Alexandria em parceria aqui com o canal Mário Coelho Vasco, beleza? Então bora começar o vídeo aqui falando sobre a Copa São Paulo de Futebol Sub-20, tá? Vascão volta a campo aí já nos próximos dias, pelas oitavas de final da competição. O Vasco ontem conseguiu uma classificação num jogão, tá? Jogão mesmo. O grande destaque da partida foi o camisa 10 do Vasco, Lucas Zuccarello, fez gol, deu assistência, o moleque tá voando em campo, tá voando, comandou, né, o esquadrão ali do Vasco, né? O Vasco venceu por 3-2, um jogo com muitos gols, muitas dinâmicas ali diferentes durante a partida. E aí classificamos, né? Vamos enfrentar o Flamengo nas oitavas de final. Mas não é o Flamengo aqui do Rio não, né? O Mulambo da Gávea não. O Mulambo da Gávea já foi, ó, eliminado pelo Red Bull Bragantino ali na segunda fase. Já tá aqui, ó, já tá no Rio, já voltaram para casa. E o Vascão passou de fase, vai pegar o Flamengo de São Paulo, né? Que é o co-irmão deles lá. E vamos lá, chacoalhar os caras com toda certeza, né? Então a molecada tá preparada, tá focada, quer buscar essa vitória, quer chegar às quartas de final. E tem um detalhe importante, tá? O Vasco provavelmente vai ter alguns reforços de peso para esse próximo jogo e para as finais aí da Copa São Paulo, porque a molecada que é do Sub-20, que tá jogando agora o Campeonato Carioca, muitos vão agora para São Paulo, né, para disputar a Copinha. Nesse jogo de ontem, já tivemos o reforço do Lincoln na zaga e do Maxwell Alegria no ataque. Os dois fizeram um ótimo jogo também, né, ajudando o Vasco aí nessa vitória contra o Ceará. Então, provavelmente o jogo vai ser agora no final de semana contra o Flamengo, assim que a gente tiver a data, o horário e onde você vai poder assistir. A gente traz para vocês aqui nos próximos vídeos. Mas, falar agora sobre o time principal, né, elenco profissional. O Vasco volta a campo hoje pela segunda rodada do Campeonato Estadual, o Campeonato Carioca, né, para enfrentar o Bangu, tá? O time do Bangu, já vou adiantar para vocês aqui. Eu vi o primeiro jogo do Bangu, é fraco. Para mim é uma das piores equipes do Campeonato Carioca. Não tô falando que o Vasco vai amassar, que vai golear, que vai passar o trator, não. Muito pelo contrário, até porque a gente sabe que o Vasco vai jogar com um time misto, né? Um time, na verdade, reserva, né? Mas é obrigação ganhar. Minha opinião, tem que ganhar hoje, até para poder trazer tranquilidade, pontuar. O Fluminense perdeu ontem. O Fluminense já tá se enrolando no Campeonato Carioca. Mas o Botafogo venceu, né? Então o Botafogo já dá um salto ali para 3 pontos, né? O Maricá tá com 2 vitórias, tá com 6 pontos, então já abre ali na liderança. Então a gente tem que vencer hoje para poder encostar, ficar com 4 pontos, ficar ali pertinho da liderança, né? No final de semana, voltar a campo lá em Bacaxá contra o Boa Vista e dar aquela tranquilizada. E pro jogo de hoje à noite, teremos novidades. Primeira, situação do gol, tá? A gente pode perder o goleiro titular do último jogo, que é o Pablo. Ele teve uma fissura no dedo, né? Foi examinado ontem, não é nada sério, mas ainda é dúvida, tá? O Pablo pode ficar fora da partida. E aí o substituto, a gente não sabe ainda se vai ser o goleiro reserva do Pablo, que eu sinceramente eu nem lembro o nome, acho que é Alan Vitor, ou se a gente vai trazer o Daniel Fusato, né, que acabou de ser contratado, né, junto ao Eibar da Espanha e pode, quem sabe, estrear hoje à noite. Já está regularizado,
tá treinando normalmente e tem chance do Fuzato aí ir para a partida, né? Apesar dele não ter sido relacionado, a gente sabe que na última hora pode ser escolhida, né, a ida do Fuzato para essa partida de logo mais. E aí teremos mais mudanças, tá? Existia a possibilidade do Paulinho, lateral direito, também não jogar. Sabe por quê? Porque ontem ele foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20 para se juntar ao Ryan e ao Leandrinho, que já estão lá na seleção, que vão disputar o torneio sul-americano, né? Como se fosse sul-americano da categoria contra a Argentina, Uruguai, Venezuela, Chile, enfim, Paraguai. E o Paulinho foi convocado ontem, né? Acabou sendo o terceiro jogador do Vasco na seleção brasileira, mas a seleção brasileira liberou ele para jogar hoje à noite. Então o Paulinho será titular na lateral direita, na lateral esquerda o Vitor Luiz, dupla de zaga, novidade. Sai o Lincoln, que foi para a Copa São Paulo, e entra o Souza, ao lado do Souza, o Luiz Gustavo. Meio de campo, existe infelizmente a possibilidade do Serginho e do De Luca serem mantidos ali no time titular, tá? O que me deixa bem chateado, vou ser bem sincero com vocês, não gostei aí dessa situação dos dois serem mantidos ali na equipe titular, mas enfim, pode ser que sejam mantidos, a gente não sabe ainda. E aí outras mudanças que a gente deve ter é a entrada do Riquelme na vaga do Maxwell Alegria, né, uma Alegria que foi para a Copa São Paulo, provavelmente o JP pode também ganhar a vaga no meio campo, e aí no ataque, né, a gente deve ter o Serginho e o GB, né, e o Bruno Lopes também pode estar perdendo a vaga no time titular. Mas o Vasco vai ter alguns reforços de peso e alguns reforços pontuais para o jogo de hoje, né, como eu falei, o Souza entra ali na zaga, né? Um jogador que vai ser utilizado como zagueiro essa temporada. Vai ser a terceira opção, né? Depois das contratações que o Vasco fez, mas vai ser testado hoje. E além do Souza, quem também foi relacionado para a partida foram Jair e Paulinho. Porra, imagina o Jair e Paulinho entrando nesse jogo, ou começando a partida ou entrando no segundo tempo. E também foram relacionados Jean Davi e o Maxime Domingues. Então bacana, né? Ver esses caras já começando a temporada. Para o jogo do final de semana aí contra o Boa Vista, Hugo Moura, Matheus Carvalho também vão para essa partida, né? A tendência é que outros jogadores também possam aí ser relacionados, né, para esse jogo do final de semana. Mas enfim, jogo de hoje é isso, às 9h30 da noite, horário de Brasília, com transmissão para vocês aqui no YouTube, tá? Vai passar o jogo aqui no YouTube para vocês ao vivo e com imagem na Vasco TV. Então muito bacana, vamos prestigiar a Vasco TV e vamos assistir esse jogo hoje à noite por aqui, beleza? Vamos falar agora sobre mercado da bola, tá? Agora vamos falar sobre situações envolvendo renovações de contrato, venda de jogador e contratações. Começar com renovações. O Vasco está muito próximo de renovar o contrato do Léo Jardim, do Paulinho, do Puma Rodrigues, do Ryan e também do Payet. Payet está muito próximo de estender o contrato dele até o final da temporada. Então notícia muito boa, tá? Torcida do Vasco aí feliz, né, com essa possível permanência do Payet até o final do ano. Porém, situação do Verratti deu uma travada, deu uma estagnada. Ontem vazou uma notícia, né, uma notícia que pegou muita gente de surpresa, inclusive a mim também, né, porque eu queria muito a renovação do Verratti. Acho que o Verratti é um pilar, é uma referência desse time, mas ontem, né, no finalzinho da noite, tivemos a informação que o Verratti, que já recebe um salário de 500 mil reais, o Verratti chegou no Vasco ano retrasado, né, no meio de 2023, recebendo 250 mil reais por mês, que já era muito mais do que ele recebia na Argentina. E aí, desses 250 mil, ele teve uma renovação de contrato e passou a receber 500 mil reais. E agora, o Verratti, que nem tem o contrato terminando, né, o contrato do Verratti vai até o final de 2025, com possibilidade de uma extensão até 2026, o Verratti está exigindo 1 milhão de reais por mês. Ele quer uma renovação de 1 milhão de reais por mês e não para por aí. Ele quer que o contrato dele seja renovado até 2026. Ou seja, irmão, é muita exigência, tá? Com todo carinho, com todo respeito, com tudo que o Verratti fez pelo Vasco, eu fico na dúvida se é bom pro Vasco fazer essa renovação. Eu acho que o Verratti é um baita atacante. Agora a grande dúvida é, será que algum outro clube do futebol brasileiro estaria disposto a pagar 1 milhão de reais por mês a um jogador que tem 37, vai fazer 38 anos esse ano, e mais uma renovação de 2 anos, ou seja, ele quer ficar no Vasco até 40 anos de idade? Irmão, eu tô na dúvida, e tá dividindo opiniões, não tô aqui falando que eu sou contra, mas também não sei se eu sou a favor, tô sendo bem sincero, tá? Eu queria muito que o Verratti ficasse, mas porra, o cara tem contrato com o Vasco, irmão, o cara tem que cumprir o contrato dele. Eu entendo que de repente queira uma renovação, aumentar um pouquinho para 600, 700 mil reais, mais 1 milhão. E até 40 anos de idade de contrato, não sei, quero a opinião de vocês aqui nos comentários. Deixa aí o que você pensa sobre isso, porque virou polêmica, tá? Virou polêmica. E vou falar pra vocês, cara, se essa situação do Verratti não evoluir, ele acabar ficando no Vasco e não jogar bem, sabe o que vai acontecer?
torcedor do Vasco, ele é um cara que, meu irmão, às vezes com um pouco de rancor. Lembra do Leandro Amaral lá atrás? O torcedor do Vasco jogou moeda, jogou nota pra provocar. E eu espero que isso não aconteça com o Verratti, cara. De verdade, que é um cara bacana, um cara gente boa, um cara que ajudou muito o Vasco nos últimos 2 anos. Aí o Vasco não cair pra segunda divisão e o Vasco ia buscar a Sul-Americana, né, agora em 2024, mas situação aí um tanto quanto complexa, né, esse pedido aí de R$1 milhão e 2 anos de contrato do Verratti. Mas enfim, falar agora sobre outras situações, tá? Marinakis, pois é, Evangelos Marinakis, como vocês sabem, é dono de 3 clubes no mundo, né? O Olympiacos na Grécia, o Nottingham Forest na Inglaterra e o Rio Ave de Portugal. Tá comprando o jogador do Vasco, pois é, o Cleiton. Lembra do Cleiton que o Vasco comprou ano passado, pagou 3 milhões de euros, na época ali mais ou menos 15 milhões de reais, a cotação do euro estava um pouco mais baixa. Pois é, o Vasco emprestou ele pro Rio Ave e agora o Rio Ave vai comprar o Cleiton do Vasco. E o Vasco vai receber, sabe quanto? O Vasco comprou por 15 e agora vai vender ali mais ou menos por 20, 21 milhões de reais. Porque o euro subiu, o Vasco está vendendo pelos mesmos 3 milhões de euros, mas como a cotação do euro está mais alta, o Vasco vai receber um valor mais alto, né? Então acabou que foi um negócio positivo, né? Acabou que o Vasco saiu ganhando, pelo menos em reais. Em euros não, né? Mas em reais, pelo menos o Vascão ganhou. E o Marinakis, mesmo antes de talvez comprar o futebol do Vasco, já tá injetando uma grana na mão do Pedrinho. Olha que coisa boa, né? Olha que notícia bacana aí. Marinakis, sem querer, querendo, já ajudando o Vasco aí nesse começo de ano. Mas, brincadeiras à parte, vamos falar agora um pouquinho sobre contratações, porque o Vasco tá buscando aí 3 atacantes. 2 atacantes de lado de campo, um titular e um reserva, e um centroavante que chega para brigar por posição inicialmente com o Verratti. E se o Verratti, por acaso, não ficar no Vasco, para ser titular. O Vasco é um jogador de qualidade. O Vasco é um jogador que chegue aí e possa botar aquele calor aqui no cangote do Verratti. Mas começar a falar sobre pontas, tá? Como vocês sabem, o Vasco aí buscou muito o Wanderson, o Rony. Falar para vocês, a situação do Rony ainda não morreu, tá? A situação do Rony segue ativa. O Palmeiras ontem estreou no Campeonato Paulista com o time titular. E eu vou falar para vocês, sabe onde que o Rony tava? Nem no banco de reserva, assistiu o jogo de casa. A Leila deu depoimentos que o ciclo dele acabou no Palmeiras. O grande problema do Rony com o Vasco é isso aqui, ó, grana. O Rony quer 1 milhão e 300 mil de salário, né? No Palmeiras ele ganha 1 milhão e 200 mil, então ele quer aumentar 100 mil no salário dele e o Vasco falou que não vai pagar tudo isso. O Vasco estaria disposto, acho que, a pagar até uns 800 e poucos mil reais, que já é um baita salário. O Rony é um cara muito, muito vitorioso. Eu acho que a torcida do Vasco ia gostar muito, tá, do Rony. É um cara que, dentro de campo, dá vida, é um cara que faz gol, dá assistência, fisicamente falando, é muito bom jogador. Então eu acho que gostaria, mas tem que colocar ali na caneta e no papel para ver se vale a pena, porque o Verratti tá pedindo 1 milhão. A gente tá achando que é muito? Será que o Rony, se a gente pagar 800 mil, vai ser muito? Ou você acha que o Rony é mais jogador que o Verratti? Fica essa dúvida e fica esse questionamento para você responder aqui nos comentários. Mas o Vasco segue ali monitorando, segue conversando, vê como é que a situação vai estar por lá. Enquanto isso, o Vasco negocia com outros nomes. Existem 2 estrangeiros, 2 pontas estrangeiros, né? Um uruguaio e um angolano. O Brian Rodrigues, jogador uruguaio que joga no México, o Vasco está interessado, quer o jogador, porém a situação financeira ainda é um problema, né, nessa negociação, porque o América do México quer vender o atleta, o Vasco quer trazê-lo por empréstimo com a obrigação de compra no final do ano. Então as conversas seguem acontecendo. Quem entrou na briga pelo Brian Rodrigues foi o Santos. Pois é, o Santos também abriu conversas com o jogador. E ontem, né, tivemos a informação que o Vasco também conversa com um outro atacante que joga pelos lados de campo. Jogador que joga no futebol da Turquia. Já passou pelo Sporting de Portugal, que é um jogador angolano. Pois é, o nome dele não é angolano, ele é da Angola. O nome dele é Lloyd Augusto, né, um jogador de 24 anos, 1,83 m de altura. Passadas largas, não é um baita finalizador, mas é um jogador de velocidade, profundidade, boas assistências. Um jogador que, cara, chegaria para composição de elenco. Não vou falar aqui para vocês que vai chegar para ser titular, porque não é verdade. É um jogador que chegaria para poder agregar valor ao elenco vascaíno. O Vasco também propôs um empréstimo até o final do ano, com a opção de comprá-lo ao final da temporada, caso ele atinja metas, né, contratuais. E aí a gente vai para a questão do centroavante, que hoje acaba virando uma outra prioridade, né? Porque a gente não sabe a situação do Verratti, como vai ficar. Então o Vasco aí também está no mercado, né? Ontem tivemos a informação que um atacante argentino chamado Rodrigo Castilho, de 24 anos, né, que atua no Gimnasia
lá da Argentina, foi oferecido ao Vasco. Um cara que não tem grandes números, tá? Não tem números ali extravagantes. Na última temporada agora fez 7 gols, deu 3 assistências. O campeonato argentino não é um campeonato com muitos gols, né? Tanto é que o Verratti, quando foi artilheiro do campeonato argentino na temporada, fez 11 gols, só para vocês terem mais ou menos ali uma ideia. Então, um campeonato com média de gols baixa. E é um atacante jovem, de boa posicionamento na área, bom cabeceador, finaliza bem também. Não é um craque, mas é um jogador com características similares ao Verratti. Não acho que chegaria para ser titular. Porém, tem um outro nome, esse sim, que poderia chegar para até ser titular. Um jogador que está livre no mercado hoje, que é um atacante uruguaio, que não tem clube no momento, um jogador que já chegou na carreira dele a valer, sabe quanto? 40 milhões de euros, não é de reais não, tá? Está falando de 200 milhões de reais na cotação atual do euro. Jogador de 28 anos, que atua com o pé direito, né? Já passou ali por alguns clubes grandes, né? Já jogou no Defensor do Uruguai, no Celta de Vigo da Espanha. Ele foi vendido do Celta de Vigo para o Valência por 40 milhões de euros. Isso foi há 5 anos atrás, não tem tanto tempo. Depois passou por um clube da Turquia, jogou novamente na Espanha e agora acabou terminando seu contrato lá na Turquia. Tá livre, tá? Foi oferecido ao Vasco. Não acredito que o salário seja um salário baixo, mas um jogador interessante, né? Que é o atacante chamado Maximiliano Gomes, né? O Maxi Gomes, jogador ali que me agrada muito, tá? Um jogador que eu acho que se chega hoje no futebol brasileiro, se tá fisicamente bem, poderia somar bastante aí para o Vasco nessa temporada. O Vasco analisa ali os números, situação financeira, para saber se poderá realmente fazer uma proposta aí interessante para o jogador. Mas eu acho que esse Maxi Gomes só viria em caso de uma saída do Verratti, né? Não acho que é um jogador que viria para ser reserva pela idade, 28 anos, por onde ele jogou, né? Já jogou na seleção também uruguaia, né? Já fez algumas partidas, já fez 32 partidas pela seleção uruguaia com 4 gols marcados. Então, um cara bastante experiente e ainda com 28 anos de idade, né? Muita lenha para queimar o Maxi Gomes aí na sua carreira. Beleza, galera? Então essas são as atualizações de momento. Agora quem vai trazer para vocês aqui detalhes sobre o jogo de hoje à noite do nosso adversário é o nosso estagiário Gustavo. Vai falar um pouquinho aí sobre o Bangu. Vai falar o que ele conhece. O Gustavo conhece muito os times cariocas, né? Os times menores. Então o Gustavão vai trazer uma análise bem bacana aqui do Bangu para vocês. Mas ó, deixa o like, se inscreve no canal e vamos para cima, porque aqui é Vasco. Vai lá, Gustavão, tamo junto. Fala Mário, fala rapaziada que tá assistindo o vídeo. Hoje é dia de Vasco que enfrenta o Bangu. Como na última semana eu vim aqui para falar um pouco sobre o Nova Iguaçu, hoje eu volto, só que dessa vez para falar do adversário do dia de hoje, o Bangu. Então, quando teve a partida contra o Nova Iguaçu, eu disse que seria uma partida complicada. O Nova Iguaçu é um dos clubes de menor investimento mais organizados. Seria uma partida complicada. Eu acho que o Nova Iguaçu nem fez uma boa partida assim como eu esperava, mas de fato era um time mais arrumado do que o adversário de hoje, que é o Bangu. O Bangu, diferente do Nova Iguaçu e de outros times, já tem anos que não tem um calendário cheio. Isso é uma coisa que influencia muito no planejamento dos clubes de menor investimento, né? O Bangu disputa só o Carioca há alguns anos. Então não tem o mesmo poder aquisitivo dos outros adversários de menor investimento, como Nova Iguaçu, Boa Vista, o próprio Maricá, que agora subiu, mas subiu com bom investimento. Então o Bangu apostou nesse campeonato carioca em reforços que disputaram a segunda divisão do ano passado. Trouxe o Macário, que é o centroavante, veio do Olaria, fez um bom campeonato pelo Olaria, mas é uma linha de reforços diferentes dos outros clubes, né? Trouxe jogadores que disputaram a segunda divisão e o Bangu não estreou bem. O Bangu, na sua estreia, enfrentou a Portuguesa dentro de casa, lá em Moça Bonita, tudo cheio, mas não fez uma boa partida, perdeu de 1-0 para a Portuguesa, que a Portuguesa também não fez um bom jogo e mesmo assim conseguiu vencer o Bangu. Então enxergo para esse jogo o Vasco precisando vencer, até porque não venceu na primeira partida, já vê outros adversários pontuando, como o Botafogo, o Maricá agora já chegou a 6 pontos, o Nova Iguaçu pontuou, então o Vasco precisa pontuar. Eu acho que vem o adversário certo para o momento, né? Um adversário que, em teoria, é mais tranquilo, dentro de casa. Teremos os reforços, né, de jogadores que estavam com o elenco principal sendo treinado pelo Carille. Então, eu acho que a tendência é que o Vasco encontre um jogo mais tranquilo do que foi contra o Nova Iguaçu e consiga essa vitória. Vamos ver se isso vai ser refletido dentro de campo, mas com certeza o Bangu é um adversário mais tranquilo do que foi o Nova Iguaçu na última partida. Valeu, rapaziada, até a próxima.